Tudo ligado. Muito bem, vamos bater um papo nessa manhã de quarta-feira com uma pessoa conhecidíssima aqui em Biguaçu, que tem história na cidade, né? E hoje a gente bate um papo com ele, que é advogado, mestre em ciências jurídicas pela Univale, especialista em políticas públicas pela UDESC, autor de obras já consagradas, né? Iniciou sua trajetória profissional no meio rural, passando pelas profissões de barbeiro, que eu nem sabia também, comerciante, professor e servidor público, até se encontrar no exercício da advocacia. Foi também vereador na cidade de Biguaçu por 4 legislaturas e presidente da Academia de Letras de Biguaçu, gestão 2017-2020, da qual é membro efetivo desde 2006. Participa de outras academias de letras como membro efetivo ou correspondente. O autor dessa obra que a gente vai falar agora, que é essa nossa velha senhora, que é a Ponte Hercílio Luz, inova com o presente livro que comemora os 100 anos. Eu estou falando do Dr. José Braz da Silveira. Tudo bem, Braz? Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os ouvintes. A minha saudação a toda a diretoria aqui da rádio, né? O trabalho que vocês fazem pela cidade é muito importante e é sempre uma alegria renovada voltar aqui, poder conversar com os ouvintes, conversar com vocês e principalmente sobre um tema tão importante como é a comemoração dos 100 anos da Ponte Hercílio Luz. Que legal. Agora, por que esse livro, por que essa história da Ponte, Braz? O que te incentivou? Na verdade, 100 anos dessa ponte não é uma coisa muito simples, né? É verdade. A importância dessa ponte para essa região é muito grande, né? E quando se aproximava o centenário, que é este ano, 2026, 13 de maio, né? O aniversário, a data da inauguração. Em 2021 eu fiz uma reunião com alguns amigos em Florianópolis, historiadores, escritores, amigos que me acompanham, né? Uhum. E lancei a ideia de a gente fazer esta pesquisa e registramos esse desejo de fazer a pesquisa e publicar esse livro. A gente chama esse documento, que a gente levou a registro no cartório Quintela, a gente chama de certidão de nascimento do livro. Porque foi uma maneira que a gente encontrou de tentar dizer, olha, estamos pesquisando nessa área, queremos ajuda, apresentem sugestões, apresentem histórias interessantes para a gente botar em um livro, porque é um presente para a cidade. Uhum. É com esse sentido que a gente resolveu ir em busca de informações, de fotografias antigas e conhecer também como que aconteceu essa ponte, como era a cidade naquele momento que a ponte decidiu se construir. É justamente disso que eu ia falar agora. Foi um tempo de pesquisa muito grande. 5 anos. 5 anos? 5 anos de pesquisa, né? Muito trabalho. Muito trabalho, fomos acumulando informações e cada vez pesquisando mais, pesquisa em livros, pesquisa em cartórios, pesquisa em cemitérios, pesquisa em... Claro. Cemitério? Cemitério é uma fonte extraordinária de pesquisa, não sabia disso? Tem história, né? E também, principalmente em cartórios, nos arquivos públicos que a gente tem na cidade, né? Diversos arquivos, o Instituto Histórico Geográfico, a Biblioteca Pública de Santa Catarina, a Casa da Memória da dona Anita Wepik. Enfim, fomos atrás de informações e fomos reunindo tudo num livro. Recebi muitas colaborações de pessoas que me ajudaram de diversas formas, com informações e tal, né? E até que, mais perto da data agora, a gente resolveu começar realmente a redigir o texto do livro e organizar as fotografias e ficou uma obra-prima, realmente. Eu estou muito orgulhoso desse livro. Vai ser realmente uma surpresa para a cidade. Espero que todos gostem. E muita gente acha que escrever um livro é apenas sentar e escrever, né, Braz? E na verdade não é. Há todo esse trabalho por trás de um livro quando é lançado. Na verdade, hoje em dia, até as pessoas estão lançando mão aí dos recursos de coisa, achando que escrever um livro
fazer um pedido aí para o computador, né? E sai o livro escrito. Não. Isso aí só quem escreve que sabe o trabalho que dá, as implicações que isso significa. Mas é uma tarefa que eu faço com muito prazer. Eu gosto muito de fazer essas pesquisas. Já estou envolvido em outras pesquisas também, mas agora o foco total para este livro dos 100 anos da Ponte Hercílio Luz, porque esta comemoração tem que ficar realmente marcada no subconsciente das pessoas de todo o nosso estado e do país, né? É verdade. Porque a Ponte Hercílio Luz, ela significa para a região aqui de Santa Catarina, o sul do Brasil, como a Torre Eiffel em Paris, como a Torre de Pisa na Itália, como as pirâmides do Egito, são marcos assim que não se desgrudam mais da sociedade, da região, da cidade, né? Bom, o primeiro capítulo diz que se trata de um livro com certidão de nascimento. Pois é, já falei rapidamente. Já deu uma pincelada ali. A certidão de nascimento é porque a gente, quando teve a ideia, fizemos a primeira reunião com essa finalidade, o pessoal logo de cara, as pessoas que estavam comigo ali, 5, 6 pessoas, não, vamos botar essa ideia no papel e vamos carimbar num cartório para que a população saiba que a gente está fazendo isso. E foi uma ideia ótima. Registramos em cartório e começamos a trabalhar com base naquilo que a gente queria, né? Estabelecemos um cronograma em busca com datas para alcançar resultados e fomos conseguindo, e saiu realmente um trabalho bom. Eu convidei o jornalista Moacir Pereira para fazer o prefácio. E ele fez o prefácio e fez um elogio muito, muito extraordinário ao livro. No prefácio vai estar escrito isso. E isso, para mim, é a maior demonstração de que a obra ficou boa, ficou útil para a comunidade, porque o Moacir Pereira tem mais de 60 obras publicadas, né? É uma pessoa que dispensa comentário, é uma pessoa gabaritada. E para sair dele, primeiro que no dia que eu convidei, ele disse assim, deixa eu ver o livro, assim como quem diz, vou ver se é uma coisa que vale a pena eu botar o meu nome. E na semana seguinte ele me ligou e disse, olha, tô contigo, gostei demais do livro e vou fazer o prefácio. Isso para mim foi uma declaração de aprovação, vamos dizer assim, por uma pessoa que tem qualificação para fazer uma análise correta, né? Então isso me deu muito orgulho, né? Agora, por que você diz que a Ponte Hercílio Luz é um ícone comparado à Torre Eiffel? É porque é o seguinte, imagina Florianópolis sem essa ponte. Nossa. Imagina as pessoas atravessando de canoa ainda. Atravessando com aquelas bateiras antigas, com aquelas baleeiras, como era antigamente, atravessando o gado, porque a carne que era consumida em Florianópolis vinha da serra, dos Campos de Lages. Então eles traziam em tropa os animais e chegavam ali na ponta, eles amarravam e atravessavam nadando, o gado nadando, porque o frigorífico, o matadouro, era na ilha. Na ilha. Depois veio uma ideia de se fazer um matadouro no continente, ali no Estreito, foi feito ali na Heitor Blum, ali. Aí foi construído ali, e aí o gado era abatido ali, e aí só se levava a carne para a ilha. Mas se passava de bateira ainda. Então essa ponte, a construção dessa ponte foi realmente uma redenção para a região, para a cidade. Para você ter uma ideia, em 1920, quando a ponte começou a ser construída, 1922, a cidade de Florianópolis tinha 40 mil habitantes, 41. E hoje, mais de 500 mil habitantes, né, em 100 anos. Isso é um crescimento extraordinário, né? A região do continente, que não pertencia a Florianópolis, pertencia a São José, o Estreito, a região toda, ela tinha cerca de 15 mil habitantes, né? Hoje tem quase 200, entendeu? Então, a evolução econômica, o turismo. Imagine quantos hotéis saíram em Florianópolis porque tem a ponte aqui e que para cá vêm muitos turistas. Restaurantes, pousadas. Enfim, a cidade ela é outra com a existência dessa ponte. Então é um ícone de desenvolvimento. Verdade. De promoção do turismo, de beleza, né? Porque quem não se deixou fotografar na Ponte Hercílio Luz ainda? Ou quem não tem esse desejo? Eu hoje ainda... E hoje, na verdade, hoje ainda há muito isso do pessoal caminhando na ponte, batendo foto, há muito isso ainda. Há muito. Hoje de manhã ainda recebi um contato de um amigo que mora em São Domingos, lá no oeste do estado,
que me acompanha e eu falei que iria falar sobre o livro aqui na rádio. Ele assim, o meu desejo é fazer uma foto na ponte. Ele nunca veio a Florianópolis ainda. Nossa. Então tu vê como é desejo de muita gente ter esse contato com a ponte. E a decisão, depois que ela foi reconstruída, de deixar ela os finais de semana sem trânsito, para ela ficar para visitação das pessoas, foi muito acertada, né? Isso aí realmente, você vai ali os finais de semana, a ponte está cheia de visitantes, pessoas daqui e pessoas de fora que gostam da ponte, né? Então, por isso é um ícone realmente inseparável, a Ponte Hercílio Luz. E principalmente também porque trouxe aí uma mudança de história, né? Florianópolis antes da ponte e depois da ponte. Sem dúvida nenhuma. Dividiu a história em duas eras. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bom, Hercílio Luz, né? Foi cogitado outro nome antes, não? Foi. A ponte, ela foi construída com a ideia do Hercílio Luz, né? Que foi 3 vezes governador, né? Ele foi governador antes de virar o século, em 1897 a 99, uma coisa assim, e depois voltou a ser governador em 1918 até 1922. 1922 foi reeleito para mais 4 anos, mas ele faleceu em 1924. Então a ponte foi idealizada por ele, foi muito insistida para que a cidade aceitasse, porque era uma obra muito cara. Era uma obra extraordinária, de cara, muito cara para Florianópolis. Principalmente para aquela época. Era muito ousada, né? A decisão era muito ousada. E aí a ponte chamava-se Ponte Independência. Todo mundo aceitou como Ponte da Independência. Esse era o nome. Só que aí ele faleceu. Aí o vice dele assumiu por 1 ano e 1 mês, quando ele faleceu. Aí o vice dele saiu para concorrer a senador e assumiu o presidente da Assembleia Legislativa, que foi o Antônio Vicente Bucão Viana. Assumiu e exerceu o mandato até transmitir ao Adolfo Konder, que se elegeu em 2026. Então, quem promoveu a inauguração da ponte foi Antônio Vicente Bucão Viana. E aí, no dia da inauguração, ele disse, não, aqui não será Ponte Independência, não, será Ponte Hercílio Luz, em homenagem ao governador que tinha falecido e que tinha sido o grande idealizador da ponte. E, na verdade, eu acho até que foi acertadíssima essa mudança, que é um nome que pegou muito forte, né? Sim, é uma homenagem justa, né? Justa. Ao Hercílio Luz, né? Eu tenho, inclusive, algumas críticas a ele por conta de uma outra situação que nós não vamos falar hoje, mas em relação à questão do nome da cidade, tá? É uma crítica que eu faço a ele em outra parte da história, que também, mas no tocante à ponte, ele teve mérito, né? Hercílio Pedro da Luz teve muito mérito e essa ponte realmente existe e a cidade cresceu vertiginosamente em razão dessa decisão de construir essa ponte. E a gente passou por uma situação de quase perdê-la. Quase. Ficou 30 anos. Quase. 28 anos. 28 anos. A ponte ficou de 91 a 2019, que ela foi reinaugurada, né? E nesse período que ela ficou interditada, 28 anos, só se falava em demolir, botar no chão, e felizmente ela foi salva, porque a ideia era de desmanchar mesmo, fundir aquele ferro, fazer outras coisas com aquele ferro e estaria sem a ponte. Hoje não, hoje foi feito um investimento grande, teve ali uma porção de história em torno dessa reconstrução, muita polêmica, CPI, muita coisa que teve ali, porque realmente houve muita maldade na condução dessa reconstrução, né? Muito roubo, essa que é a verdade. E que eu também não entro muito no livro, porque a minha ideia com o livro é mostrar os pontos positivos dessa ponte, o que isso significa para a cidade, né? Não entrei muito nessa questão aí das coisas ruins que aconteceram no decorrer da reconstrução da ponte, principalmente, e também na construção, né? Que também lá na construção teve também algumas polêmicas muito, muito pesadas. Mas a reconstrução foi a melhor coisa que a gente teve, e hoje temos uma ponte sólida para durar aí mais 200 anos, quem sabe, né, em favor de Florianópolis, porque é uma obra de arte a céu aberto. É verdade. É uma coisa muito linda. À noite mesmo, essa ponte é um espetáculo. Muito bonita. É um espetáculo. Muito bonita. Com a iluminação. O que você, o Braz, que se pretende com esse livro, né? O que se espera dos seus leitores? Esse livro é um livro histórico. Com certeza. O que eu espero é que as pessoas gostem.
E eu tô convencido. Tô torcendo para isso. Tô convencido que o pessoal vai gostar. Uhum. Porque todas as pessoas que já tiveram contato com o livro, a editora, o Moacir Pereira, as pessoas que fizeram a correção, né? Porque um livro, um autor, ele tem que submeter a uma outra pessoa para dar uma olhada, porque às vezes passa uma vírgulazinha, uma coisa que a gente não quer que vá errado, né? Está sendo lançado por qual editora? A Vitelli, uma editora boa, uma editora estou muito contente com o trabalho deles e vai ser ótimo. E então todo mundo está gostando, quem está tendo contato com o livro até agora está adorando. E eu quero que esse livro ele passe a ser um instrumento de consulta para os alunos do futuro, os professores, botar isso em discussão. Esse livro vai ficar assim útil por muitos anos. É um livro que se torna uma base de pesquisa. Uma base de pesquisa. Para qualquer pessoa que queira falar sobre a ponte, obrigatoriamente vai ter, se quiser fazer um trabalho bom, vai ter que passar por esse livro. Vai ter que passar, porque realmente, modéstia à parte, ficou... Tem outras obras também muito boas, inclusive obras que eu consultei, né? Que também tem o seu valor, mas este livro, ele será fundamental para futuras pesquisas. E é isso que eu espero, que as pessoas compreendam isso e utilizem esta obra, este livro, para pesquisas futuras. No seu tempo de pesquisa para escrever essa obra, você conseguiu imaginar o que seria de Florianópolis sem a Ponte Hercílio Luz? Não, seria uma cidade pequena. Talvez não seria a capital do estado. Seria, é verdade. Talvez não seria, muito certamente não seria a capital do estado. O estado teria se desenvolvido mais para outra região. Na época já se falava em fazer a capital ali na região de Lages. É que o desenvolvimento da capital ia parar. Porque a capital hoje, ficava, né? uma vila de pescadores, como era na época, e a nova capital ia levar todo o progresso para uma outra cidade, para uma outra região, ia dar uma deformação na composição do estado. Nossa. É isso que aconteceria. É isso que aconteceria. Mas, felizmente, a gente conseguiu esse êxito e somos o que somos hoje aí, uma cidade próspera, uma cidade muito boa de se viver, né? E essa ponte tem muita contribuição nisso. Então tem que agradecer muito a Ponte Hercílio Luz. Muito. Muito. Florianópolis, Santa Catarina, né? Deve muito à Ponte Hercílio Luz. Sem dúvida nenhuma. Bom, lançamento é dia 8? Dia 8 de abril, na Assembleia Legislativa. E é outra coisa que eu quero destacar aqui, eu estou recebendo um apoio extraordinário da equipe de cerimonial da presidência da Assembleia, e isso também se deve ao fato deles terem comprado a ideia do livro, né? Porque eles estão vendo valor neste livro. Estão me dando um apoio extraordinário, porque eu fiz o livro todo com custo próprio, né? Eu não recebi apoio governamental para poder trabalhar sem remorso, né? Eu tive que tirar tudo do bolso, né? E agora, quando a obra ficou pronta e o pessoal viu, puta, mas é um trabalho, aí estou recebendo muito apoio e será lançado, então, às 19 horas do dia 8 de abril, no hall de entrada da Assembleia Legislativa. O convite já fica aí para todo mundo que puder participar lá, porque vai ser realmente um momento histórico. E para você ter uma ideia, as fotografias que serão feitas no lançamento, nós provavelmente, porque eu acredito no sucesso do livro, nós vamos inseri-las numa segunda edição. Que legal. Bom, Brás, suas considerações finais nesse bate-papo com a gente aqui na manhã. Só agradecer vocês, né? Agradecer vocês, dizer da minha alegria de estar de novo aqui, desejar sucesso para esta rádio que faz um trabalho extraordinário na cidade. Esse trabalho realmente é como o que eu faço, né? Com a cultura, um trabalho que a gente faz apaixonado para prestar um serviço para a cidade, despretensiosamente, mas com muita garra, com muita força, e é nesse sentido que eu parabenizo vocês e agradeço e convido a todos para no dia 8 de abril comparecerem na Assembleia Legislativa às 19 horas para participar do lançamento deste livro. E a expectativa do autor? Boa expectativa, muito feliz. Eu já considero uma vitória, né? Eu vejo por tudo que está acontecendo nessa fase pré-lançamento, eu já me sinto muito feliz. Estou recebendo realmente contato de pessoas assim que eu nem esperava, pessoas inclusive que têm obras publicadas, muitas pessoas do meio literário, pessoas fortes, pessoas de gabarito, e que o meu livro tem chamado a atenção deles, e eles
têm me procurado, olha, vou lá, parabéns, já vi falar, vou lá, quero conhecer essa obra. Então, isso me dá muito ânimo e estou muito contente. Obrigado, Brás. Valeu, grande abraço. José Brás da Silveira, os 100 anos da Ponte Hercílio Luz, renasce a Dama de Ferro. Gente, vai ser demais esse livro. Aproveita, tá bom? 9h22 da manhã.